Bom dia, boa tarde, boa noite para você ligado no YouTube da Universidade de Vassouras. Estamos começando mais um Direto do Campus especial. A gente aguardou aí bastante tempo, a gente estava torcendo para conseguir fazer esse podcast. Eu vou conversar hoje com o presidente da Fundação Educacional Severino Sombra, mantenedora da Universidade de Vassouras, do Hospital Universitário de Vassouras e de tantas outras unidades em Vassouras, na região e em outros lugares também do estado do Rio de Janeiro. Vou conversar com Gustavo Oliveira do Amaral, que foi eleito no início do ano presidente da Fundação. Eu vou conversar com o Gustavo, começando logo perguntando para você o seguinte, Gustavo. O Gustavo, pro vassourense da nossa geração, a gente é da mesma geração, para quem não se liga, não sei se eu posso entregar, mas a galera que virou gente ali no final dos anos 80 e início dos 90, né? Isso aí, Dá para isso aí. resumir assim. Gustavo Oliveira do Amaral, o Gustavo, filho do seu Marino e da dona Lucinha. Para você é bom dia, boa tarde, boa noite. Para o Gustavo é boa tarde. A gente está gravando numa tarde de outubro Isso esse aí. podcast. Gustavo, boa tarde. Boa Eu tarde. queria começar perguntando para você. Garoto que cresceu em Vassouras, e a gente falava aqui antes, né? De repente você que não é de Vassouras não sabe, mas o vassourense, ele tem contato com a fundação desde sempre. Seja indo para o hospital, que foi fundado em 1972, seja tendo um parente, um amigo, alguém cursando um curso na Universidade de Vassouras, alguém trabalhando na universidade. Então, essa relação com a universidade e com a fundação é sempre desde a infância. Sim, verdade. Como é que foi esse contato inicial seu com a fundação, como garoto que cresceu naquela cidade que o general Severino Sombra sonhava de fazer uma cidade universitária e conseguiu? Como é que era essa relação com a fundação? E se lá, quando garoto, você imaginou que um dia você seria presidente da FUJ? Então, João, boa tarde, primeiramente. Obrigado pelo convite. Desculpa a demora de estar aqui, levar esses 10 meses aí que você já vem, até antes, né? Antes mesmo da passagem aí da entrada na Na presidência. presidência, né? Você já vinha me convidando, mas os afazeres ali, você sabe como é que é meu tempo. Hoje eu marco hora para ir no banheiro. Tem que agendar, o Jorginho marca a hora. Você pode ir no banheiro tal hora, que está nesse nível, né? Mas brincadeiras à parte. Na realidade, a história com a fundação, ela vem lá de trás da época do posto mesmo, do seu Marino e Dona Lúcia. O general sempre foi nosso cliente lá no posto, né? E eu, pequenininho, fazia questão. Tinham algumas figuras ilustres e vassouras que a gente, quando recebia eles lá no nosso estabelecimento comercial, ali no posto Guguta, no centro, que é o nome do meu irmão, né? O Guguta, outro tricolor ilustre, né? Aí eu fazia questão de abastecer, porque era um carro diferenciado, tinha um opalão do general, tinha o carro do Dom Pedro que ia abastecer lá com a gente, então eu fazia questão de estar ali naquele, sempre desde pequeno ali na bomba, né? E a fundação ela veio crescendo e o posto crescendo junto, porque elas tinham uma simbiose, vamos chamar assim, o crescimento da fundação ela era muito vinculada ao crescimento da cidade. E isso, consecutivamente, refletia nos comércios locais, né? Então, dentro desse cenário aí, a Fundação sempre foi um grande parceiro da cidade, e em particular para os comércios, principalmente, né? O desenvolvimento da cidade girou em cima do crescimento da Fundação, ver o que aconteceu até hoje, como onde a gente chegou e tudo que se refletiu para a cidade, né? Então, dentro desse cenário, a Fundação sempre foi um parceiro nosso. E nunca imaginei lá no passado, principalmente nessa fase aí embrionária, né, de virando gente, né, de participar da fundação de alguma forma. O meu contato mesmo era admirar o trabalho do general, o trabalho que era feito, aquele crescimento, aquela troca que a gente tinha, né, quanto cliente e fornecedor da fundação. Passados os anos, fui estudar no Santos Anjos, e saindo dali, o prédio da medicina, o anatômico, era ali no Barão de Maçambará. E a gente sempre passava, era uma curiosidade ver o anatômico, ver lá os cadáveres. Era uma Abaixava a coisa cabeça meio para olhar, mórbida né? para a gente abaixar, ver ali. Mas era um negócio que a gente tinha uma curiosidade enorme. E acabava trocando ali com os estudantes de medicina, a gente tinha uma relação naquela época que acabava se encontrando ali na saída do A colégio, ou gente na cresceu numa chegada. cidade no entorno, né, da fundação e da Exatamente, universidade, né? A exatamente. É cidade estava no aquele, entorno, a gente era o entorno, né? Exatamente. E ali, naquele entorno ali, tinha todos os colégios se concentravam. O pessoal do grupo escolar, que tipo, agora tem outro nome, né? Raul Fernandes Raul e Thiago Fernandes, Costa, Thiago Costa, era o pessoal do grupo escolar, todo mundo passava ali, porque a Senai, rodoviária velha ali concentrava muita gente, Regina chegava ali, Coeli. Senai, Regina Coeli, Santos Anjos. Então a gente se reunia aquele grupo, todo mundo acabava querendo essa curiosidade de ver ali como é que era a questão da medicina, que o anatômico. Mas, assim, dando um salto no tempo, aí por volta
com 18, 19 anos eu saí de Vassouras, fui cursar administração de empresas no final da década de 80. Fui cursar de administração de empresas na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC, né? Fiquei lá alguns anos, demorei um pouco para me formar, porque tive durante esse processo algumas intempéries nos negócios, que a minha mãe já tinha perdido meu pai no final da década de 70, logo depois meu irmão em meados da década de 80, e ela sozinha, tal, passando por algumas dificuldades para gerir Sempre que tinha aquele uma negócio. crise, Gustavo, volta para casa. Exatamente. Eu voltava, passava um período, organizava, trancava a matrícula, voltava para lá, e nessas indas e vindas eu acabei levando mais de 10 anos para me formar no projeto, porque eu ficava trancado 2 anos, às vezes 1 ano e meio, 1 ano, e fazia, por ser crédito, eu fazia menos disciplina, e aí levei aí um prazo mais longo para me formar e acabei retornando definitivamente na década Você do diz meio que para há frente. uma transformação na sua vida, que nesse momento você, atuando na empresa da família, você era um comerciante. E que Isso. você aprende depois a ser empresário. Como é que é essa transformação? E eu queria que você aproveitasse para falar da importância da dona Lucinha na sua formação lá, de Isso. comerciante para empresário. Não, isso foi fantástico, porque, assim, quanto comerciante, minha mãe foi um exemplo, meu pai, o pouco que eu peguei também, pessoas fora do tempo dele, avante no tempo que eles viveram, tinha uma cabeça, assim, fantástica. Meu pai, na ocasião, eu lembro de algumas histórias, né? O seu Jorge lá, seu Jorge Turco contando pra gente que meu pai fazia contagem de tráfego no meados da década de 60, início da década de 70, para ver quantos carros subia para Madruga para fazer Para ver se assim, valia a para pena. ver se valia a pena o que gerava de tráfego para Madruga para abrir o posto Chapisco, né? E dentro dessa história toda, eu tinha uma visão até enquanto eu estava em Vassouras, que era aquele ambiente que eu vivia ali, com a minha mãe, que foi muito importante. Eu acho que a minha base para ser o empresário que eu via me tornar foi essa base que eu tive lá atrás. Eu acho que eu não seria o empresário que eu me tornei se eu não tivesse tido essa base de comerciante, de passar aquilo lá, da barriga no balcão, estar ali na pista, fazer, de vez em quando ela me botava de frentista, de vez em quando para trocar borracheiro, lavador, eu fazia alinhamento, balanceamento de carro, a gente fazia, ela falava assim, ó, para você poder fazer, tomar conta, ser um comerciante de sucesso, você tem que saber fazer tudo. Não adianta você chegar lá, faz assim, se você não sabe fazer. Então, ela botava a gente para realmente ralar. Todos os irmãos, não era uma exclusividade minha. Todos os irmãos, até os mais velhos, num determinado momento, teve no início lá até mais, ralaram até mais em alguns momentos, o Guta principalmente. E assim, dentro desse movimento que eu fui fazer a faculdade de administração, o mundo fez um mundo novo, em ter o contato com as práticas e as técnicas da administração de empresa, e também eu fui trabalhar. Eu sempre trabalhei desde quando eu fui para o Rio de Janeiro. No primeiro momento fui trabalhar em Ramos, lá na Guanabara Diesel, que era um banco da Guanabara Diesel, do grupo Jacob Barata, chamava Banco Guanabara, e ali foi meu primeiro emprego extra situações, extra negócio da família, né? E aprendi muito. Ali foi uma primeira escola minha. Na ocasião, o Léo Ibrahim também, da Pedro Antônio, trabalhava nesse mesmo banco. Era uma coincidência do destino, a gente veio a trabalhar junto. Depois seguimos caminhos diferentes. Eu fui para um outro banco e assim, dentro do mercado financeiro, eu aprendi uma outra realidade. O mundo se abriu para mim numa outra realidade. E aí que eu digo que foi a transição para voltar como empresário. E aí retornei meados para o final da década de 90, e aí comecei o processo de turnover. Foi isso, porque a dona Lucinha, claro, ela estava na lida. Eu até lembro que você escreveu que ela era brava porque tinha que ser, né? Sim. Que a vida nem sempre sorriu para ela. Não. E ser mulher na Vassouras dos anos 70. Exato. E ser dona de um posto de gasolina. Quer dizer, não só 3, né? Não, você imagina, não era um meio que as mulheres dominavam, muito menos em Vassouras, né? Com certeza. Então, como é que foi esse choque? Você chega, administrador de empresa, já com uma cabeça de quem estava vivendo no Rio de Janeiro, e encontra a dona Lucinha, que estava ali desde os anos 70. Teve choque, não teve? Como é que foi isso? Não, foi assim, tinha algumas coisas que a mãe era durona, né, cara? E naquele conceito, você pegar as pessoas aí, então acho que todos os filhos que têm a possibilidade de fazer uma sequência, uma sucessão, vamos chamar assim, passam por isso em algum momento, né? Porque eles te testam para ver se realmente você tá você é responsável. Assim, exatamente, né? Se você tá ali preparado, né? Você é forjado no fogo, né? Com a dona Lucinha foi nesse nível.
Então, para ver se você está preparado para aquilo, porque ela não quer que você seja um aventureiro, vá lá, arrisca os negócios. Tem muito sangue, Você tinha suor que e ganhar lágrimas a ali, confiança né? dela primeiro. Exatamente. Mas ela já vinha, eu já tinha um relacionamento, sempre fui. Eu acho que de todos os meus irmãos, eu sempre tive uma relação muito íntima com a mamãe, principalmente depois da morte do papai. Quando o papai faleceu, eu praticamente eu dormia na cama com ela, você dividia assim, até porque a gente compartilhava aquilo tudo que a gente estava vivendo, né? Então eu tinha uma relação muito próxima com a mamãe. Dentro desse cenário, eu tinha uma condição. Até o pessoal falava, a mamãe dá mole para você, mas não é. Eu conseguia, na realidade, com ela, convencê-la. Que a mamãe, se ela não fosse convencida, esquece. Claro, dá pra imaginar. No peito e na raça, eu uso um termo hoje que eu acho que com ela era muito parecido. Me puxa, mas não me empurra. Você me leva onde você quiser, mas vai me puxando, não tenta ir me empurrando. Com a mamãe era igualzinho. Então eu tinha que ir puxando ela. Então eu falei, mãe, vamos fazer uma experiência? Deixa eu chegar só no Santa Amália, que está mais distante, está mais difícil, a situação está um pouco mais complexa. Se eu for bem lá, a senhora vai me dando as oportunidades. E assim foi. Peguei o Santa Amália numa situação bem crítica, estava com uma situação assim, tanto a nível de venda como a nível de crédito, ela estava numa situação bem complexa e a gente conseguiu fazer um turnaround, né? Fazer uma mudança, uma reviravolta lá, sem recurso, porque ela falou, não, só vou te ajudar te dando autonomia. Não tenho condição financeira de te ajudar em nada, você vai ter que se virar. Eu tinha construído algumas economias nesse período do Rio, vendi carro, vendi o que eu tinha lá dentro dessa economia, mais uma reserva que eu tinha feito e aportei no negócio, para poder dar essa primeira, vamos chamar assim, um primeiro start, assim, um empurrão, o tranco, né? Para dar o carro, fazer o carro pegar no tranco. E aí passei por muitas situações, né? Te comprei uma moto desmontada num galinheiro. Eu e o Mário da moto fomos lá e descobrimos aquela moto lá que estava servindo para a galinha botar ovo lá em Maçambará. Comprei por, sei lá, não era cruzeiro ainda, não sei nem se era real, porque foi na transição do real ali, o RV tal, e paguei, na época, acho que 500 moedas da época, vamos chamar assim, porque eu não lembro mais se era real ou era moeda antiga. E dentro desse valor lá, eles montamos a moto e eu fiquei andando com aquele cabrito um tempão, né? Com documento tudo ruim, mas era o que dava, pelo menos eu precisava ir para banco e tal. E aí, dentro desse cenário, as coisas foram acontecendo, cara. Foram acontecendo, eu sempre fui um cara que buscava muita informação, procurei a cada vez mais me aprimorar dentro da minha área, da área de administração, fiz pós, fiz muito curso complementar, porque eu queria coisas que eu pudesse trazer para a minha realidade de trabalho. Eu sempre fui um cara que tentei integrar a teoria com prática. A prática é muito importante, talvez a maior parte do negócio, mas a teoria faz você sair de um patamar para outro. E você conseguir fazer essa união, esse meio termo, é muito importante. E unir a teoria à prática já é uma prática da Universidade de Vassouras desde sempre, né? Sim. Se a gente lembra que em 69 começa a funcionar o curso de medicina, né? O general sim, em 72 ele inaugura um hospital, né? E o Marco sempre falava isso também, que era importante você aliar a teoria à prática, né? Sim. Nossos alunos já têm contato nos mais diversos cursos, já têm contato com a prática desde o início, principalmente nos cursos de saúde, que é fundamental. Sim. E aí você, empresário, foi lá, convenceu a sua mãe, cresceu na empresa da família. E quando é que você conhece outro personagem? A gente falou de um personagem fundador, fundamental para a história. Não teríamos nada aqui se não fosse o general. Exatamente. Nem dá para imaginar como seria Vassouras hoje sem a fundação, sem a universidade, sem o hospital, né? E como é que foi encontrar outro cara que foi um marco também na história da fundação, o Marco Capucci? Como é que foi isso? Porque você, graças ao trabalho nas empresas da família, você vai conhecer o Marco Capucci, não é isso? Exatamente. Na realidade, eu já conheci o Marco, que é todos de Vassouras, Sim, como sim. você falou. Só que o Marco é de uma geração acima da minha. E eu via ele pequeno lá, eu ia no Country Club, ele jogando lá seu vôlei, às vezes o seu futevôlei e tal, depois quando virou a chave e tal. E o próprio futebol, né? O Marco, a gente conhece uma relação, por o apelido não era Marco Bola à toa, né? Sim, Era apaixonada por todos os esportes. Sim. Futebol era o ícone, mas ele era Sim, apaixonado por todos os esportes.
E assim, eu já conheci o Marco por famílias. O Zé Maria, nosso amigo da nossa família, toda a família Capucci, a E Magda a e tal. cidade, nesse tempo, é uma cidade que todo mundo se conhecia, né? Exatamente. Pô, não, minha mãe tinha GPS, não tinha celular, sabia onde eu estava em qualquer momento do dia. Eu chegava em casa, ela passava o roteiro, eu falei, ela botou alguém para me seguir. Eu sempre andava olhando para trás e eu falava assim, não tem ninguém, era o que as pessoas se falavam, né? Então era outro momento, cidade pequena, né? Uma outra realidade, metade da população ou menos do que tem hoje, né? E todo mundo conhecendo todo mundo, mas pessoas assim que tinham uma determinada é, 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 exposição na Sim. sociedade, né? Então, dentro desse cenário, eu já conheci o Capucci, mas o Capucci em 98, justamente mais ou menos no mesmo tempo que eu assumi os postos, vou falar os postos porque depois da transição do Santa Amália eu fiquei dando um Aí tu ganhou apoio, confiança, ganhei a tu confiança. puxou e não empurrou, dona Lucinha te deixou tomar conta Exatamente. dos outros também. Eu acabei dando uma ajuda, porque ela não se desligou completamente. Sim. Principalmente do Guguta, ali onde ela ficava sentadinha, aquela Sim. história ali, mas do Chapisco, que tinha virado Petrobras, ele era Atlantic no passado, a Atlantic foi vendida para Ipiranga no Brasil e lá acabou virando Petrobras BR, como é o daqui do centro. Então, dentro desse momento ali, o Capucci assumiu em 98 na BR. E a mamãe, passando as mesmas dificuldades que a gente enfrentava lá no Santa Amália, ela estava enfrentando nos outros postos. E aí eu me ofereci a fazer o contato, porque o Capucci estava lá, o Zé Maria marcou uma reunião para mim, falou, Gustavo, vamos marcar, o Marco agora está na BR, ele pode te ajudar, para você estar com esses problemas aí, que tinha que fazer uma série de coisas. E aí eu fui encontrar com o Marco lá na BR. Foi uma das outras histórias inusitadas que eu passei com ele. Essa é ótima. Nem vou contar no detalhe, porque tem uma parte que Não dá nesse horário. Não dá nesse horário. Mas assim, eu cheguei lá para uma reunião com ele, e aí ele estava tendo uma reunião um pouco mais Um pouco maior. um pouco mais áspera lá, com uma empresa aérea, não vou citar o nome aqui, mas era um desgaste que estava tendo, porque ele era diretor da área de grandes consumidores, e ele que atendia, no caso, o BR Aviation, né? Ficava subordinado à área dele, né? À diretoria dele. E ele estava lá só com um grande executivo de uma empresa aérea. Exatamente. Uma das líderes do mercado. E aí eu cheguei, anunciei lá com a secretária dele, se não me engano, chamava Gilce. Ela falou assim, eu vou só não te anunciar, mas ele está numa reunião com essa empresa aérea, ele não vai poder te atender agora. Você quase foi embora, né? Eu falei, não, pô, tô aqui. Aí ele, ela anunciou, daqui a pouco, ele, meu sobrinho tá lá fora. Ele falava que era sobrinho dele. E vamos acabar essa reunião aqui, não sei quem, falou algumas coisas que eu preciso atender. Ele acabou a reunião com o cara para me atender e estava tendo um desgaste dele lá, eu acho que depois ele resolveu. E os caras saíram olhando para minha cara ali, porque ele deve ter falado alguma coisa, né? Que não está no horário, deve ter falado, cuidado, que a gente vai... eu imagino. Você imagina, né? Então depois, fora do ar, eu conto com mais detalhes. Mas enfim. E aí eu falei, Marco, eu estou nessa situação, preciso da sua ajuda. E a gente conversou muito, porque o Marco era um cara que gostava de ajudar a Vassoura, sempre gostou, independente de onde ele estava, de ajudar as pessoas de Vassouras e ajudar Vassouras. Ele intermediou muita gente que foi trabalhar na Petrobras e que tinha problema na empresa e procurava. E a única ligação dele com a pessoa era ser de Vassouras. Exatamente, falou exatamente. Mas assim, sempre por causas justas, cara. Sim, sim. Nunca teve pedido, assim, pureza de alma, pelo menos da minha parte, nunca teve pedido, que a gente usa essas palavras hoje, não republicano. Mas, assim, sempre dentro do jogo, dentro do match. Só que ele tirava alguns entraves. Claro, ele estava numa posição superior e alguém tinha algum problema. Exatamente. Ia lá conversar com ele ajudava como se fosse um amigo, um parente, só por ser de Vassoura. Isso, e tipo assim, ele chamava todo mundo, por exemplo, nessa ocasião, ele chamou várias pessoas para entender, ele não simplesmente botava o dedo, ajuda lá o meu amigo aqui, o meu sobrinho a colar, não era isso. Ele queria entender o problema para ver se o pleito era justo. Se o pleito era justo, entendendo que o pleito era justo, ele sempre procurou ajudar. E nesse momento ele me ajudou muito, mas ele também começou a ter um contato com o Gustavo, que ele não conhecia até então. Que já não era mais um menino de calças curtas, que era um termo que se usava na época, Exatamente. Não era mais um menino de calças curtas de Vassouras. Exatamente. E aí ele falou assim, um dia a gente vai fazer um negócio junto. Mas eu achava que era brincadeira dele, era uma forma de elogiar e tal. E em 2008, meu negócio veio avançando, os negócios vieram avançando. Em 2008, passado 10 anos, ele se aposentou da Petrobras e voltou a Vassouras. Nesse momento, a gente voltou a ter um contato mais próximo, eu sempre grato, estava sempre final de ano com ele, ia lá
levava uma cesta de Natal, uma lembrança, um negócio desse, por causa do carinho que a gente acabou criando, e toda vez eu bati um papo com ele. Só quando a casa estava cheia, porque o Marco era um cara que recebia muita gente, que eu falava, Marco, hoje eu vou deixar para vir num dia mais tranquilo, porque senão eu não vou conseguir nem falar com você. E aí voltava, a gente batia um papo e tal. Numa dessas conversas, ele falou, pô, Gustavo, eu não quero ficar parado de tudo. A gente trabalhei a vida toda, ele tinha as coisas de energia lá, mas, pô, você é um cara que eu queria que a gente andasse junto de alguma forma. Chegamos a ter algumas conversas. A ideia era ir num caminho de montar a rede de postos, ampliar extras que eu já tinha, né? O que eu já tinha, que no caso era o Santa Amália, montar outras coisas relacionadas à rede de postos. Eu também já tinha enveredado para uma área de depósitos de gás. Naquela ocasião ainda tinha, eu estava com 6, 7 depósitos de gás espalhados pela região sul-fluminense e no Espírito Santo. E aí eu falei com ele, Marco, pô, com você eu faço qualquer negócio, vamos para dentro que eu sei que a gente vai explodir. Nesse ínterim que a gente estava montando alguma coisa, buscaram ele nessa situação de fundação, passando por uma 2012, crise. Universidade em crise, Fundação em crise, e aí um grupo de vassourenses teve a ideia, olha, o vassourense com mais know-how para tocar a fundação nesse momento é Marco Capucci. E aí se juntou, Gustavo, não sei se você nota isso no Marco, eu notava isso nele. O Marco era um cara muito reconhecido na Petrobras, muito reconhecido no mercado, mas faltava a ele voltar para casa e fazer pela cidade. Você Sim, notava isso nele? Assim? notava. E ele não sabia direito como é que ia rolar isso. Notava. Né? Eu achava muita até... gente dizia, você tem que ser prefeito. Isso, Não é? exatamente, Falavam, aí ele tinha que se exatamente. apresentar para a cidade, nem todo mundo conhecia o Marco, ele era conhecido de muita gente, mas a cidade inteira não conhecia. Você notava essa necessidade dele? Tipo, Notava. agora eu vou voltar para casa e vou fazer algo pela minha cidade. Notava. Tanto é que quando a gente teve essas conversas de um provável possível negócio, uma possível parceria, uma possível sociedade, seja o nome que a gente for dar, eu achava que, na realidade, não era bem aquilo que ele queria. Aquilo era o que tinha se proposto, porque ele, pô, gostou, ele queria fazer alguma coisa comigo, ele, tipo assim, meio que me olhou, eu acredito que ele tenha olhado e falado assim, pô, o Gustavo pode ser um cara que eu queria fazer negócio junto com ele, eu queria estar em algum negócio junto com ele, quanto é que veio desdobrar na situação da fundação, que a gente vai entrar daqui a pouquinho. Então, assim, dentro desse cenário, eu sentia, mas que não era aquilo porque acabava que a gente não ia expandir dentro de Vassouras, era mais uma coisa regional. E aí eu senti que, tanto é que demorou, a nossa conversa foi no início de 2009, meados de 2009, e ficamos ali naquele namoro, no flerte até 2012, e o negócio não saiu, a gente não saiu. E aí tem algo que o padre Zé Antônio falou no dia do velório do Marco, e aí independente da sua fé, né? Eu sou um católico meio relaxado. O Gustavo estudou na PUC, mas hoje ele é protestante, evangélico. Sim. Mas o padre Zé Antônio disse o seguinte, olha, o Marco queria ajudar. E aí o padre Zé Antônio acha que foi meio que uma intercessão divina colocar a fundação no caminho do Marco. E aí cada um acredita se foi, ou se não foi. O Gustavo acredita que foi também. E aí, em 2012, pinta a chance do Marco ser presidente da fundação. E quando pinta essa chance, ele disputa a eleição, 2, 3 eleições, 2, 3 votações até ganhar. Ele, pouco antes de ganhar a votação, o que ele falou para você? Então, antes da eleição em si, quando deu a primeira batida na trave, ele me perguntou se eu tinha algum conselheiro que eu conhecia e tal. E a Regina, que é hoje nossa coordenadora geral lá da secretaria. Correto. Ela tinha trabalhado comigo como secretária comigo lá há muito tempo. Para quem não sabe, a eleição para presidente da fundação é uma eleição com conselho e o Marco, nessa altura, precisava de voto dos conselheiros para vencer a eleição. Exatamente. Por isso ele fez essa pergunta para o Gustavo. E aí acabou que eu falei, Marquei, vou levar a Regina lá na sua casa. E assim foi, levei a Regina, porque ele queria falar com ela, vou levar ele lá na sua casa. Que aí, se depender de mim, o pedido do voto, Marco, eu entendo que a fundação hoje precisa realmente de uma pessoa do seu naipe, do seu perfil, para fazer, conta comigo, cara. A cidade precisa disso. E eu achava que o meu papel era até ali, né? Ganhar o voto da Regina. E aí, nessa reunião lá, né, a gente estava lá sentado, ele virou para mim, não... E o Gustavo vai ser o meu diretor financeiro. Eu na sala olhei para a cara dele assim. Não falou nada comigo. Isso aí não combinou, foi combinado não combinou com os russos antes. Eu falei assim, não, Marco, eu achei que
desculpa o termo, eu achei que era sacanagem dele, né? No primeiro momento, eu falei, tá de pilha comigo, porque ele sabe que eu não tenho tempo para nada, meus negócios ali. Eu tô ainda reestruturando meu negócio, assim, tinha negócio no Espírito Santo, tinha que ir para lá de 15 em 15 dias, ficava lá. Aí ele falou assim: não, Gustavo, eu preciso de você. Eu falei, Marco, vamos fazer o seguinte: eu faço um apoio, um approach lá de 6 meses, fico contigo lá, te dou uma espécie de consultoria naquilo que você entende que eu posso colaborar, mas vamos mudar de assunto. Beleza. Aí ele falou: não abro mão, não sei o quê. E brincadeira, eu achei que aquilo não era sério. Veio a eleição que ele veio a ganhar, né? E aí, na saída, ele anunciou já na largada que eu seria o diretor financeiro. Ó, eu queria anunciar meu primeiro contratado aqui, é o diretor financeiro, que depois ele, passado um mês ali, aí ele entendeu a estrutura da fundação e me nomeou vice-presidente também, né, que eu acumulava os cargos. Pelo estatuto da fundação, o presidente é eleito e ele nomeia o vice-presidente. Ele não precisa ter um vice-presidente para ser candidato. Ele ganha a eleição e aí ele nomeia um vice-presidente. Ele nem tem a obrigação de nomear Mas o ele vice, pode, é facultativo. Na época, por causa de todo o contexto, ele entendeu que era importante que eu fosse o vice-presidente dele ali, me escolheu, fiquei muito feliz no sentido de receber esse reconhecimento, a confiança dele, né? E graças a Deus eu acho que durante os 11 anos que a gente passou junto, eu acho que eu cumpri o papel ali e honrei a voto de confiança que ele me deu. Mas feliz você ficou com a indicação, com o reconhecimento, mas quando sentou no banco de diretor financeiro, não tinha muita felicidade, não, né? Não, porque eu não esperava de verdade, por mais que a gente escutasse histórias de fora, eu não esperava o quadro de deterioração em algumas áreas da fundação que ela estava. E a complexidade e o tamanho da fundação. Uma coisa é você olhar de fora, ver carrinho passando adesivado, ver uma situação, o próprio abastecimento lá no posto, mas você não tem dimensão, a menos que você entre dentro do problema, da complexidade, tamanho, relevância, importância e o nível de problema de deterioração que se encontrava ali em diversas áreas, sejam administrativas e financeiras. Vinham passando por muitas dificuldades e até acadêmicas também, estavam refletindo em tudo, né? Perdendo residência médica, alguns serviços do hospital, tipo a pediatria, já não existia, assim, estava num quadro muito complexo, atraso de salário, que não precisa a gente entrar em todos os detalhes, Sim, mas sim. enfim, porque a história já está aí, mas assim, uma situação muito complexa. E aí eu falei, Marco, 6 meses não resolve isso aqui não, cara. E eu sei o que eu vou fazer, cara. E eu tenho que ir embora. Exatamente. Ele falou, esquece, nós entramos juntos. A gente sai junto. Você só sai comigo. E aí eu fui, cara. Mas o Marco era um cara que eu acho uma coisa assim, gratidão, cara. É uma coisa que não prescreve e não tem preço. E eu tinha esse sentimento de gratidão pelo Marco. Tenho até hoje, independente dele estar presente. Então, assim, entre nós aqui, vamos falar para quem acredita, uns acham que ele está por aí pela fundação. Se ele estiver em algum lugar, muito provavelmente ele estará por aqui, né? A gente não sabe exatamente como é. Exatamente. Né? E aí, dentro disso aí, a gente passou uma luta muito grande, mas a gente conseguiu fazer, que ele falava, a gente colocar muita coisa na caixinha dos milagres. Teve muita competência junto, teve muita coisa que foi caixinha de milagre. Teve muita coincidência, algumas pessoas acham que não existe coincidência, né? Realmente você tem que estar preparado para aquela oportunidade. Vamos falar que passa a sua porta. Dívidas. Tudo. Aí aconteceu situações que, diante do... Na época, eu acho que era o governo da Dilma. E ela, por exemplo, soltou alguns planos que para a gente foi muito bom. O PROIES e o PROSUS foram 2 planos que saíram desse governo, na ocasião, que foram a salvação para a gente. O Marco fala que é a hora da virada, né? Hora da virada. Porque negociar as dívidas do hospital, porque, para quem não sabe, é sempre bom a gente lembrar, porque a gente acha que todo mundo sabe, né? A universidade toca o Hospital Universitário de Vassouras, que nessa época era o Hospital Universitário Sul-Fluminense, né? Que atende 97% do seu atendimento a SUS. E é referência em Vassouras e região. É o grande hospital geral da região. E aí pintou um programa dando a possibilidade de negociar as dívidas porque o hospital atendia o SUS. Então, isso aí foi um dos pontos de virada, né? Sim. O que acontece? Primeiro foi o PROIES, foi um plano de recuperação das instituições de ensino superior. Programa especial e tal. E aí a gente entrou nesse plano. O Marco falou, eu cuidava dessa área especificamente, porque a Superintendência Administrativa Financeira
na ocasião se chamava isso, a direção administrativa financeira era por minha conta. E aí, dentro desse cenário, eu que fiquei como o responsável, sponsor de tocar o projeto do ProIES. Aí a gente entrou no ProIES. Passado 2 anos, quando ia caducar o ProIES e a gente não ia ter condição de cumprir a outra parte, porque você tinha ali uma quarentena, como se fosse uma moratória para poder pagar os impostos, tal, com alguns benefícios, uma parte era bolsa, tal. Você veio o ProSUS e a gente migrou de um para outro, que também foi o ProSUS foi, se eu não me engano, o ProIES foi em 2012, logo quando a gente entrou, surgiu a oportunidade, a gente entrou ali, ganhou um fôlego, e o ProSUS 2014, exatamente 2 anos após, que era para quem tinha hospital filantrópico, que tinha a possibilidade de fazer essa remissão dos pagamentos de impostos. Isso para a gente, cara, foi fundamental, tanto é que até hoje a gente está pagando através, só que a remissão ela funciona da seguinte forma: eu pago os impostos correntes, ele duplica aquele valor e abate para trás. É como se ele me desse um crédito do que eu pago atual. Porque qual era o propósito que funcionou? Era que você passasse a pagar o atual, porque senão você nunca sairia dessa ciranda. Você não consegue pagar o passado. Não, e aí o hospital também quebra e aí não tem atendimento para o público. Exatamente. Né? E foi assim, isso foi um plano muito, assim, ambos os planos foram muito felizes. Assim, do governo da época, dos parlamentares que aprovaram também lá, porque isso acabou passando depois. E da fundação de estar em condição de... Exatamente, porque a gente fez nosso dever de casa. A primeira coisa que o Capucci me deu de tarefa, assim que entrou, Gustavo, passa a pagar em dia o atual. Deixa para trás para a gente ver o que vai fazer. E isso era uma das condições. Aí a caixinha do milagre, aquilo ali, essa ordem que ele deu, e eu me esforçava para fazer ao máximo e conseguir manter ele em dia o atual, porque não estava sendo pago ali há 7, 10 anos, não lembro aí o tempo, a marco temporal, vamos falar assim, do que foi, mas era um valor muito relevante, eu acho que passava de 140 milhões em dívidas fiscais. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Fora as outras dívidas que eu fiquei negociando, a parte de fornecedores, a parte de bancárias, financeiras, mas só fiscal era na ordem de 144 milhões de reais. E aí, pô, você imagina uma instituição que não estava gerando caixa, fechando no vermelho, em déficit, se você não paga nem o salário, quanto mais essas outras coisas. O Marco falava isso com muita emoção, chegou a ter quem fazia... não são conselheiros, são... Na verdade, o termo é outro. Mas agentes que dão uma análise, que fazem uma análise da situação da empresa... Consultores. Chegaram a dizer que era para fechar a emergência. Não, olhando pela lógica, eu mesmo várias vezes conversando com o Capucci, a gente está vivendo a escolha de Sofia aqui. Porque, na realidade, se você olhar pela teoria, a gente não tinha condição de permanecer com o hospital naquele momento. E a gente fez ali outros sacrifícios, mas porque o Marco e a gente sempre decidiu, porque a gente está na cidade, se eu passar mal, você passar mal, todos aqui nessa sala se passarem mal, vão para ir aonde? Não tem jeito, você pode até no segundo momento ser transferido, mas no primeiro momento você vai estar lá. Você vai ficar simplesmente sem hospital. Exatamente. E as cidades no entorno, né, se acostumaram ao longo dos anos também a região toda ia sofrer muito, a região toda ia ser um impacto assim, eu não consigo imaginar, conceber. A gente conversava isso no nosso comitê. E aí ele falava, faz tudo, mas a gente vai manter o pronto-socorro, vamos manter funcionando, vamos de outro lado, se vira, Gustavo, vamos dar seus pulos aí, cada superintendente dentro da sua área fazia o seu esforço lá para conseguir de uma forma criativa, muito trabalho, muita negociação, para manter o hospital. E aí vieram esses planos, o Marco conseguiu te manter na fundação, você ficou, e aí a gestão que você integrava com o Marco foi uma gestão vitoriosa, né? Consegue tirar a universidade e a fundação daquela crise, vem plano de expansão, se cria a Faculdade Miguel Pereira, a universidade amplia o campus de Maricá, enfim. Sim. A gente vive um outro momento. Cria-se o Centro de Convenções, né? Um dos maiores da América Latina, enfim. E aí chega um momento em que Marco Capucci cumpriu a missão dele, né? Uma doença a gente não esperava, né? A gente queria aí pelo menos, a gente é egoísta, né? A gente queria pelo menos uns 20 anos do Marco. É verdade. Mas não deu. Dezembro de 2022, o Marco nos deixa, e aí chega a sua hora de assumir a fundação. Não sei se
se te incomoda falar. Teve um momento que o Marco chamava até para discutir transição. Você falava, não vou discutir transição nenhuma porque você vai melhorar. Mas, enfim, você assume a presidência. Como é que foi para você substituir o Marco? Então, cara, eu preciso contar um passo atrás. Passamos essa dificuldade toda, o Marco foi para o Estado. A gente verdade. já teve uma experiência ali naquela ocasião. O Marco Acabou foi sendo um secretário. treinamento, né? Ali o Marco chegou para mim um dia, a gente conversando pessoalmente, falou, Gustavo, você vai Marco vir a Caputo foi ser secretário estadual de Desenvolvimento Econômico durante 2016 e 2017. E eu já havia pedido para ele, falei assim, Marco, conversando um pouco antes, que eu precisava tirar um período para eu vou focar novamente nos meus negócios. Mesmo que fosse um desligamento só da parte... Porque a gente acumula a função, né? Tem a função estatutária de vice-presidente e a função seletista de superintendente na ocasião. Eu era o superintendente administrativo financeiro. Em tese, o vice-presidente ele só assume na vacância do presidente. Isso, ou para algumas coisas específicas. Mas o seletista ele tem que estar ali no dia a dia, tem que estar trabalhando. Não, tô direto, diariamente, tem aquela função normal. É um e o vice-presidente... O que eu usava da prerrogativa quando ele me determinava? Quando eu tinha que fazer alguma ingerência em outro superintendente, algum colateral, que a gente às vezes tem que fazer, quando eu tinha que representar o Marco em alguma coisa específica que ele queria, e ele falava assim, Gustavo, eu não consigo bater o escanteio e cabecear, vai lá cabecear para mim, eu bato o escanteio ou vice-versa. Então algumas coisas, algumas situações spots, algumas situações eventuais, ele me botava em alguns projetos, vamos chamar assim, toca esse projeto aqui, e aí você toca como vice-presidente, me representa, alguma coisa assim. Mas via de regra, e quando chegou esse momento do Estado, ele me chamou, falou, Gustavo, vou precisar sair, vou ter que me desvincular da função seletista, porque eu vou estar no Estado, vou continuar na estatutária, que é ser presidente, eu preciso que você assuma a superintendência geral. Segura essa barra aí que tem que ser você. Falei, beleza, Marco, tô contigo, só vou te pedir um favor. Quando você voltar, cara, porque eu já tô até aqui, imagina agora assumindo essa função. Mais tarefas e tal. Quando você voltar, eu preciso que você me dê um ano sabático aí, fora da fundação, da função seletista. Fico contigo aqui em situações de esporte, mas eu preciso tirar um ano para reorganizar minha vida pessoal. Meu filho tinha nascido há pouco tempo, estava com uma criança pequena, já era o terceiro, né, o meu 03. E aí, dentro desse momento, ele ficou 2 anos, fiquei 2 anos na superintendência geral. Então, eu já tinha tido uma experiência de ficar sozinho, entre aspas, porque a gente tinha o nosso comitê e as grandes decisões eu tratava sempre com ele no comitê. Mas o dia a dia da fundação... Sim, ele estava no Rio. Ele estava no Rio e eu fiquei nesse período como se fosse um CEO da instituição durante 2 anos. Mas sempre validando com ele e sob a égide, assim, as recomendações, a determinação, não tomei nenhuma atitude de grande monta sem a anuência dele, entendeu? Sempre compartilhando. E telefone direto, né? Que a gente falava nessa época, era todo dia quase. Só quando ele estava, assim, no alto do assoberbamento lá, que não dava. Mas, via de regra, isso daí já tinha sido a primeira experiência. Ele volta, eu tiro esse ano, fico lá, acabava vindo tanto quanto na fundação, mas sem aquela estrutura embaixo de mim, dando suporte. A Yolanda assumiu a minha função parcial, outras ele fragmentou para outras superintendências. E aí a gente ficou um tempo. Nesse daí eu voltei de novo. Ele falou: ó, tá na hora de voltar. Voltei, ele me deu uma missão naquele ano que eu voltei, que foi 2018, de dar um suporte para a Marina Creyff no Mário Creyff, no Hospital Mário Creyff. Gustavo, preciso que você agora, eu vou te dar menos cargo que você tinha antes, mas eu preciso que você cumpra uma missão que é ajudar a Marina lá no Mário Creyff. Ela veio me pedir uma força aqui, uma ajuda. A Marina é uma médica icônica aqui, com uma história de ligação do pai, com a né? fundação. Com a fundação, assim, estudou aqui, tem uma relação com a gente, nossa conselheira, uma amiga, eu chamo de tia, que assim, é um relacionamento que eu tenho. É uma pessoa que eu tenho uma consideração enorme e posso falar que eu amo a Marina, porque ela realmente é uma pessoa que a gente tem uma relação extra Mário Creyff, né? E eu fui entender a obra do Dr. Mário quando eu fui para o Mário Creyff, fazer essa inicial que o Marco pediu que eu fizesse uma consultoria, um suporte, a mesma coisa que a gente tinha feito aqui em 2012, que o Mário Creyff estava passando naquela ocasião. E aí eu dediquei um período indo 2 vezes por semana, porque eu não podia me desvincular 100% daqui, uma vez por semana, muitas coisas de forma virtual, né? A pandemia veio ajudar isso, durante o período da pandemia foi praticamente tudo virtual. E aí fiquei de 2018 até me descompatibilizar agora, em meados desse ano, que eu fiquei como vice-presidente lá. No primeiro momento fui diretor,
Aí depois de diretor, fiquei como assessor especial da presidência. Depois da assessoria especial da presidência, vim a ser Eles vice-presidente fazem um lá. atendimento oncológico Isso. SUS na cidade do Rio de Janeiro, maravilhoso, né? Você falava outro dia Cara, aqui. troço, assim, fantástico. A pessoa tem que, só conhecendo o Mário Creif, você se apaixona, cara. Porque é um trabalho, assim, além de um trabalho social, a relevância que tem hoje o Mário Creif dentro do Rio de Janeiro, nesse aspecto, ninguém faz o que o Mário Creif faz SUS, cara. Ninguém faz. Dentro do Rio de Janeiro não faz. O Mário Creif está para o SUS no Rio de Janeiro, para o câncer, como está o Hospital de Barretos para São Paulo, aquele Hospital do Amor, né? Que antes o Sim, Hospital de que Câncer de Barretos. conhecido por todo mundo. Exatamente. Então, assim, eu me descompatibilizei até por algumas situações que a gente está vislumbrando para os próximos meses aí, e a gente fez o trabalho e, graças a Deus, a gente conseguiu fazer esse turnaround lá, não tão pesado quanto aqui, porque a gente não teve lá a caixinha dos milagres como teve aqui. Não teve um ProSUS, a gente não teve a oportunidade de ter uma faculdade de medicina se recuperando, outros cursos, outras fontes de receita, lá é 100% SUS. E aí o cenário foi mais complexo, mas a gente conseguiu tirar de um cenário caótico para um cenário de dificuldade, vamos chamar assim. Andamos para frente, mas infelizmente ainda tem as suas dificuldades, que precisa de algumas coisas acontecerem para poder dar esse start novamente, essa resetada e surgir para um outro momento. Mas é um hospital de quase 90 anos. Isso você imagina, é uma história, né, de vida, né? A história depois, um outro podcast só para falar de Mário Creif. Vamos E fazer. a gente volta. E aí, cara, veio a doença do Marco, né, cara? Surge a doença do Marco. No dia que eu soube, eu estava, assim, falando no telefone, eu quase desmaiei, eu estava com a Yolanda no telefone, quase desmaiei do caso, assim, foi uma comoção muito grande. Para mim, internamente, foi muito difícil lidar com aquilo, porque para mim o Marco era todo mundo olhava o Marco meio super-homem, né? Meio, assim, um super-herói, né, cara? Assim, um cara, assim, que aquele jeitão dele, eu falei, Marco vai durar 100 anos. A gente já não joga bola há 30 anos e o Marco jogava bola. Exatamente. E, tipo assim, o cara forte, aquele jeitão dele, bronco, né, cara? Assim, um cara de uma força, de uma natureza, de uma força interior, de uma inteligência. Então, ele tinha, assim, características que você acreditava realmente que ele era um mutante. Falando assim, o cara não vai ser qualquer doença que vai derrubar. Acontecer, não com o Marco. E aí, quando foi, aquilo foi para mim, foi uma grande dificuldade enfrentar aquele momento. Mas a gente fez um pacto no nosso grupo, no sentido de, tipo assim, não, cara, vamos acreditar que o Marco vai sair disso. Quando ele quiser falar da doença, a gente vai desviar disso para poder... O foco é outro e vamos continuar trabalhando. Só que ainda estava naquele período de final de Covid, ainda tinha algumas coisas que espelhava cuidados, né? Você tinha que estar ali, inspirava cuidados. Assim, então tinha um componente a mais que foi o componente pandêmico, né? Não podia pegar uma coisa. Exatamente, era um risco, tal. E aí foi passando, num primeiro momento você parecia que a doença não estava ganhando, e ele estava ganhando. Parecia que dentro da batalha lá, ele com a doença. E sempre que ele tentava, eu particularmente, que ele tentou falar em transição comigo, eu procurava não dar corda para isso. Não porque eu não quisesse falar disso. Porque tratar da sucessão significava assinar embaixo de que exatamente, o tempo dele estava terminando. Exatamente. Eu achava que aquilo era uma forma de eu, por exemplo, falar assim, não, Marco, pô, você vai perder a luta. Eu não queria que ele jogasse a toalha, eu não queria que ele... Então eu não conversava, ele ficava pé da vida comigo. Pô, eu falei, não, Marcos, esquece, cara, tu vai virar essa página, cara. 3 dias antes de ele morrer, eu falei isso com ele. No leito lá, irmão, levanta daí. Uma quarta-feira muito difícil, isso aí, com visitas do Ministério da Saúde. Isso, o doutor Luizinho, o Júlio. Foi no dia seguinte da internação dele, a inauguração da radioterapia. Sim, sim. E aí eu cheguei lá no quarto, cara, com ele, o doutor Luizinho, foi secretário de Estado e agora está líder do governo. Eu falei com ele assim, a única coisa que eu consegui falar, porque a minha emoção permitiu que eu falasse. Irmão, levanta daí, cara, que o seu tempo não acabou, não. Preciso de você. Fazer, né? Sem você eu não vou. Ele só falou assim, vai sim. E apertou minha mão. E ali eu não consegui falar mais. E aí fiquei ali, fiz uma oração com ele e tal, batamos um papo, tentamos desviar do assunto e saí de lá, mas saí de lá assim, realmente, naquele dia, a minha ficha realmente caiu naquele dia. Falei, cara, o Marco não sai.
não sai mais, e a minha cabeça pirou ali, eu fiquei muito abalado emocionalmente, mas muito mesmo. Fui para casa deprimido, passei uns dias muito difíceis, até que 2 dias depois daquilo, se eu não me engano, foi uma quarta, acho que na sexta-feira, ou no sábado de manhã, né? Ou Foi no foi sábado no de sábado manhã, de manhã. que o Marco, claro, ia morrer numa data pra gente não esquecer, né? Exatamente, O exatamente. Marco não ia morrer no dia 15 de abril, no dia 17 de fevereiro. Numa terça-feira sem Não, nada. não. Um sábado, véspera de Natal, 24 de dezembro, a cidade acorda com essa notícia, né? Porque É. o Marco era o Marco, né? E aí eu passei 30 dias até a nova eleição, que na realidade o vice-presidente ele não assume direto, como você falou, como ele é nomeado, Uhum. ele não é eleito junto, ele não assume como aconteceria numa prefeitura, se acontecesse do vice-prefeito alçar, né? Então, nesse caso, eu assumi a partir do dia 26, daí o dia 26 eu já estava aqui na fundação, na segunda-feira seguinte, para poder, Já com a tarefa de já com a tarefa organizar de fazer a a transição transição. ali, mas, porra, o Porque o mundo... mandato acaba, né? O mandato Como acaba, é vice-presi- 30 dias. Porque quando o vice-presidente ou o vice-prefeito assume o mandato do presidente ou do prefeito, né, e foi eleito junto com ele, o mandato segue. Sim. Nesse caso, não, o mandato termina e o vice só assume para organizar a transição. Exatamente. Eu fiquei ali, eu tinha 30 dias, ou seja, eu tinha até dia 24 do 24 não, porque contava a partir do dia 26, que era o primeiro dia útil consecutivo ao falecimento dele. Então, eu tinha do dia 26 até o outro 26, 25 do outro mês para fazer as eleições, para convocar novas eleições, não necessariamente até o dia 26. Eu convoquei antes, porque eu fico com tudo limitado. Os poderes do vice-presidente, ele tem uma certa limitação, e o trabalho, a Receita Sim. Federal, toda a questão ali da organização. Então, para mim foi difícil, que era uma época difícil. Para mim já é uma época que eu nunca fui muito fã de Natal, essas coisas, assim, nunca fui. Foi uma época sempre que me trouxe emoções muito fortes. Acontece isso com o Caput. A gente faz essa virada de ano, eu passo uma virada de ano assim ruim. Conversar contigo foi difícil, né? Foi. Com o tempo você ficou. Fiquei, foi ruim, porque assim, eu perdi um irmão mais velho, um cara que em alguns momentos fazia um papel de pai, de tutor profissional. Ele era um amigo, eu compartilhava, e às vezes eu fazia o inverso, porque às vezes o Marco, às vezes eu que tinha que fazer o papel de pai dele. Eu falei, Marco, não faz isso. Eu era, às vezes, aquele cara da consciência ali, falava assim. Porque ele era muito mais acelerado que você. Exatamente, um ousado, ele tinha um nível de ousadia até maior. E então, assim, eu marquei as eleições para o dia 17. Eu tinha marcado as minhas férias bem antes de acontecer esse declínio dele. Eu tinha marcado as férias, que eu ia tirar férias do dia 22 de dezembro a 22 de janeiro. Ia ser as primeiras férias de 30 dias em 11 anos da fundação. E aí que eu tinha falado, Marco, essa eu preciso. Mas eu tinha conversado com ele no meio do ano para programar essas férias. Nem imaginava que ele não ia virar o ano. E aí cancelei as férias, tudo. Aí veio as eleições. Fui assim eleito por unanimidade. Eu acho que as pessoas enxergaram, o grupo enxergou. Acho até que houve um consenso até na cidade, né? Teve. Por conta da parceria. Olha, para tocar agora tem que ser quem é próximo dele. 11 anos com ele, né, de vice, né, cara? Era uma coisa natural. Por isso até que não fazia sentido eu discutir uma sucessão por esse aspecto, porque ela já seria natural. Ele já tinha feito esse teste comigo, por isso que eu fiz questão de voltar nesse momento que ele foi secretário. E assim, eu não tinha insegurança em estar nesse papel, porque para mim é muito confortável no sentido de conhecer a fundação, já tá fazendo já ser o 02 dele desde aquela ocasião, mas desde o início. Mas o que para mim a pessoa do Marco, ela tem um papel, um peso, né? Então assim, é você sentir não só para a fundação, né? Sim. Então assim, isso que me deu um pouco de vamos chamar assim, eu fiquei um pouco receoso de como seriam os próximos meses, os próximos anos, os próximos ciclos da fundação sem a pessoa dele. Porque uma coisa é um cara se aposentar e passar o bastão e tá lá, tipo, fica assim com aquele, eu falo, aquele monge lá que você vai lá fazer o oráculo. Um presente de honra, né? Exatamente. Velha guarda de escola de samba, né? Você vai lá conversar com o cara, tirar uma dúvida, compartilhar uma angústia, um ensinamento, pô, a experiência. Mal bem, ele tinha 18 anos, 17, 18 anos mais que eu, e uma história de vida. Então ele estava num patamar ainda acima. Mas assim, eu estava seguro
enquanto o que eu ia fazer, enquanto estar naquela posição, enquanto estar candidato, enquanto ser o candidato, mas estava, assim, muito angustiado de não ter a pessoa dele. Isso foi um período ali que eu levei ali uns 3 meses para me adaptar a essa realidade sem o Marco. Quantas vezes eu fui para casa, depois das eleições mesmo, pô, queria compartilhar isso com o Marco agora, eu queria falar isso com ele, o que que ele faria? Faço essa pergunta, volte meu, o que que ele faria nessa situação? Dou continuidade, não dou? Porque ele tinha alguns projetos que estavam, eu tive que tomar decisões em relação a alguns projetos que estavam em cima da mesa para decidir quais que eu vou avançar, quais que eu vou recuar, quais que eu vou ficar no banho-maria aqui estudando, o que eu vou fazer, porque apesar de tudo, de conviver 11 anos com o Marco, a gente tem um perfil diferente. Claro. Em algumas coisas, assim, a gente tem um pensamento, era muito alinhado, que ele falava, a gente tem uma direção que a gente quer ir, a direção a gente estava muito alinhado, agora como chegar lá, o Marco tinha uma maneira de conduzir, e eu tenho a minha maneira de conduzir, é como você vai chegar, é uma corrida, só que um vai de estoque caro, o outro pode ir num Fórmula 1, o outro pode ir de moto, você vai chegar lá no final da corrida, mas vai de maneira diferente, você conduz de maneira diferente. Então eu estou tentando agora, que foi aquela reportagem, aquela entrevista que eu te dei lá no início, tentando, como dizia na nossa época, a nossa propaganda, né, inventar a minha maneira de comer Neston, né? Tem 1000 maneiras de comer Neston, invente a sua, estou tentando fazer a minha maneira, mas mantendo o direcionamento que foi dado por ele, de expansão, crescimento. E você falava da dificuldade, porque o Marco era uma personalidade na cidade, né? Sim. Dá pra dizer que ele era uma celebridade. Porque aquilo que a gente falava lá atrás, que ele era um cara que a cidade ainda não conhecia, ele era reconhecido no mercado, ele passou a ser um cara... naquele 24 de dezembro, dá pra dizer que a cidade chorou. Sim. Dá pra dizer que todo mundo lamentou, mesmo quem não conhecia o Marco pessoalmente. Não, né? porque ele se tornou uma figura, eu vou te falar, não é o termo, mas ele se tornou uma referência na cidade, e aquele cara que veio para realmente salvar a fundação, vamos chamar Sim, assim. sim. Para usar um termo forte, mas o Marco foi canonizado em vida aqui, assim. Ele pegou a fundação, que era fundamental para a cidade, e ele transformou. E aí eu lembro que eu andava de táxi, de carro de aplicativo, e as pessoas falavam, poxa, mas morreu esse cara. O cara fez tanta coisa em 10 anos, porque a cidade gira em torno da fundação e a cidade acompanhou a mudança da fundação. Quem não ganhava, quem não tinha nada a ver diretamente com isso, ganhava, porque tinha um comércio, porque tinha, né, uma casa de aluguel, porque, enfim, por vários motivos, mas via a cidade girar. E essas pessoas lamentaram Reviveu muito. a cidade, né, lamentaram muito e notavam, olha, Vassouras é uma antes do Marco e a outra depois do Marco Capucci. Então, assim, mesmo quem não tinha contato com ele... Eu, João, recebi dois tipos de aproximações de pessoas para duas coisas. Umas para falar, lamentar a questão do Marco Capucci com medo de como vai ficar, e outras para falar assim, pelo amor de Deus... mantém esse legado, continua, se candidata, não joga a toalha junto com ele. Eu sei que você está abalado emocionalmente, principalmente pessoas próximas que sabiam o nível de abalo que eu estava emocional com a situação. E as pessoas falavam assim, cara, não larga. Porra, a gente só enxerga você como fazendo isso aí, entendeu? E assim, modéstia à parte... eu também estava assim, eu não achava assim... Não tinha jeito, né? Você tinha que ser você. Eu falava assim, se eu não quiser realmente... o que eu vou pensar aqui, como é que vai ser, entendeu? Teria que ser uma coisa que talvez não fosse natural, como foi a minha entrada e a continuidade. Não teve uma... Não tinha jeito, você tinha essa tarefa. E aí, lá atrás, eu queria fazer um podcast, lá no início do mandato, para perguntar como é que vai ser. Agora eu posso perguntar para você de uma maneira diferente. Como é que está sendo isso? Como é que está sendo você tocar os projetos do Marco? Como é que é... Se é que você já pode falar de alguma coisa que você está tocando na fundação, que de certa maneira tem inspiração do Marco, mas não foi discutido com ele, porque o tempo vai passando. Lógico. Né? Nem tudo foi conversado com ele. Como é que está sendo isso para o Gustavo tocar essa fundação grande, importante demais para a cidade, para a região? Cara, assim, eu estou vivendo alguns momentos que são assim... Primeiro, para mim é uma honra estar nesse cargo. Para mim é um prazer estar nesse cargo sucedendo o Marco. Eu falo que assim, eu não substituo o Marco, porque o Marco é insubstituível, mas eu estou sucedendo o Marco. E é um desafio e uma tarefa grande, porque a régua é lá em cima, né? Sim. Quando você tem essa régua lá em cima, não dá para ser mais ou menos. E eu tenho tentado, é lógico, a minha maneira, na minha forma de ver as coisas, utilizar aquilo que eu tenho como skill, como
assim, habilidade maior, que eu sou um cara muito da administração, muito de controle, muito de custo. Então eu estou tentando ir por esse lado sem criar traumas. Porque eu até te dei na Sim, você entrevista. chegou a falar. Não adianta eu chegar aqui, eu corto o custo pro dia para noite, mas eu gero um problema de desemprego, eu gero um problema social. Eu não posso tomar atitudes com a fundação semelhantes que você pode tomar numa vida empresarial, independente de uma empresa A fundação é privada. muito mais do que uma empresa. Exatamente, ela tem um papel social. O cara que entrar aqui, ele tem que entender de fundação. Não basta você trazer um CEO de fora, contratar um cara aí, Esse pegar um CEO fechava o headhunter. hospital, né? Se fosse o CEO, fechava o hospital. E outras coisas mais. Porque a gente hoje, por exemplo, concede mais bolsas do que a nossa obrigatoriedade. Então a gente tem papéis sociais aqui. Durante a Covid, o que a gente fez aqui? Entendeu? Tem coisas que a gente faz muito além da obrigação que a gente teria para permanecer filantrópico, permanecer cumprindo o nosso papel social. Mas pô, eu podia fazer simplesmente o feijão com arroz ou o limite. E a gente passa do limite para muitas coisas nesse aspecto. Então, eu estou tentando, dentro desses cenários, construir soluções criativas e alternativas para reduzir o custo de maneira inteligente, sem sacrificar a mão de obra, sem fazer demissões em massa, eu citei isso naquela situação, ou demissões coletivas, fazer situações de reduzir custos sem perder a qualidade. Eu acho que a gente está descobrindo maneiras, eu estou dando algumas autonomias para o grupo, para a gente tentar desvendar algumas coisas, garimpar um pouco mais alguns problemas e mais a fundo em alguns problemas para tentar substituir ou compensar um aspecto ou outro que o Caput tinha de network, que a gente está construindo com isso, até possibilidades de negócio que ele estava vislumbrando na cabeça dele ali e de repente tinha coisas que só estavam na cabeça dele, então a gente não vai saber, eu estou indo para um outro caminho, tentando que o resultado, a gente consiga fazer resultados iguais ou até melhores, buscando outros caminhos, outras alternativas. E alguns negócios a gente vai seguir. Por exemplo, não sei se é isso que você já gostaria de perguntar. A gente está, eu citei o Mário Creif, a gente está num processo com o Mário Creif, uma possibilidade da gente fazer um apoio maior ao Mário Creif, uma aproximação, algum tipo de parceria, algum tipo de aproximação com o Mário Creif. A gente está numa fase de análise para poder manter aquela obra também, que é um papel nosso, uma instituição congênere, parecida, tem muito a ver, né? Tem muito a ver conosco. Então tem isso. Eu permaneci com o projeto da UBM que tinha começado com o Caput. Esse do Mário Creif foi praticamente comigo, 100%. Essa chave virou já após o falecimento do Caput. Surgiu aí no início desse ano para... A UBM, que lá em Barra Mansa chamam de UBM... porque é o Centro Universitário UBM, né? Também marca uma divisão de águas, né? O reitor ontem, na abertura da Semana de Engenharia, ele dizia, olha... A gente era a fundação que estava quebrando e agora a gente é procurado por conta do nosso, para usar um termo que vocês gostam, um case de sucesso, né? A gente é procurado por outras instituições, como é o caso do UBM, para ser parceira na hora de levantar. Quer dizer, isso mostra o que era a fundação em 2012 e o que é a fundação hoje. E o pessoal sempre fica naquela... Como é que anda? Porque aí tem muito bochicho lá em Barra Mansa, aqui. Como é que é essa relação UBM... FUSV, como é que é isso? Então, o que aconteceu? A gente fez pegamos a UBM numa situação muito grave. Pegamos não, né? Vou melhorar. A gente se aproximou da UBM, havia uma conversa lá atrás que não prosperou. Quando chegou setembro do ano passado, eles entraram em default. Greve de professores, quando virou o período, eles não voltaram. Os professores não voltaram às aulas. Meses de salário atrasado. Meses, mesma situação que estava aqui em 2012, porém lá eles não houve, como não houve uma mudança de gestão, os caras... Não tinha mais motivo para acreditar, né? Não tinha. Então eles fizeram, o que eu me comprometi? Vou assinar um memorando de entendimentos, a gente assinou um NDA, que chama, né? Dizendo que a gente ia fazer uma análise durante 3 meses, se criou um grupo de trabalho, em que eu participei desse grupo de trabalho, outras pessoas, para poder buscar alternativas, inclusive o pessoal, foi tripartite, vamos chamar assim, grupo da UBM, nós da Universidade de Vassouras, nesse grupo de trabalho, durante o NDA, dos estudos, e mais o pessoal da Prefeitura de Barra Mansa, que tem interesse também numa situação da cidade. Né, Dentro desse grupo de trabalho, a gente conseguiu algumas alternativas para eles saírem da greve.
os professores que os funcionários deram um voto de confiança na gente, a gente conseguiu avançar lá em sair da greve daquele momento. Só que ao final dos 90 dias que a gente fez a análise, o negócio não se mostrou viável, financeiramente viável. O que a gente sugeriu para eles? Que eles fizessem uma contratação de uma empresa que fizesse uma parte de reestruturação administrativa financeira, que não poderia, que isso não é finalidade nossa, e que a gente faria um acordo de cooperação técnica da parte acadêmica, que é aquilo que a gente pode ficar ajudando. Nesse acordo de cooperação técnica, a gente poderia auxiliá-los em algumas tarefas e algumas coisas de ordem acadêmica, não a ordem administrativa financeira, porque a gente tem que ficar distante da gestão de lá. Não foi feita uma cogestão, nada do gênero. E aí, nesse período, um dos profissionais que eles tinham interesse era nosso profissional aqui, o profissional se desvinculou da gente, foi lá, está com eles lá, que é o reitor atual lá, e foi pró-reitor nosso aqui. Então a gente... Professor Bruno Lemos. Bruno Lemos. A gente abriu mão, inclusive na ocasião, ele veio, fez o desligamento, foi para lá e estão fazendo o trabalho nesse sentido. Tivemos uma reunião semana retrasada com eles novamente, em que foi discutida uma nova possibilidade, já que o cenário mudou de dezembro de 22 para agora, passado 10 meses, 11 meses. E aí, nesse novo cenário, a gente vai fazer um novo levantamento de haveres, de situação. E dentro desse novo cenário, se a situação se fizer economicamente viável, houver uma viabilidade, a gente vai seguir com o projeto de aquisição ou algum modelo que dê Mas sequência. Mas não está fechado ainda o modelo. Não. Nós estamos não com tem um acordo. A FUSV comprou o BM, não tem isso. Não houve isso, nem nada do gênero, nem cogestão, não houve compra, não teve aquisição, não teve cisão parcial. É uma cooperação técnica que pode evoluir para alguma solução que a gente ainda não tem. Isso, mas a parte administrativa financeira não tem nenhum tipo de ingerência. É tudo com a empresa de consultoria que eles contrataram lá, específica para isso, e aonde a gente tem alguma parceria, algumas facilidades acadêmicas, algumas informações que a gente pode trocar, que existem entre várias outras instituições. E esse acordo nosso, de uma potencial revisão das condições agora em dezembro, para vislumbrar, ver se havia a possibilidade para a gente executar o negócio. Que nós temos interesse e eles também têm interesse, mas que tem uma ponte aí para a gente atravessar que precisa se cumprir. Porque, como todos sabem, voltando aqui, por ser uma fundação filantrópica privada, mas nós temos que nos reportar ao Ministério Público de Fundações, à Curadoria de Fundações. E nesse cenário, todos esses grandes negócios nessa monta, a gente tem que submeter, ao final de tudo, ainda a aprovação do Ministério Público. Mesmo que a gente chegue a um bom termo, a um comum acordo, instituição ou UBM, que é a Sobel, no caso, com a FUSV, ainda precisamos levar um projeto, um cenário para ser aprovado lá o negócio jurídico. Um projeto que o marco foi fundamental para ser lançado e que com a partida dele você está tocando é o novo UV. E a cidade vai assistindo, né? O prédio está muito próximo de ficar pronto, as pessoas já notam, de vários cantos da cidade você já consegue ver, né? Um hospital é muito grande. Queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que está a obra, qual é a possibilidade. A gente imagina que não é igual uma obra de uma casa, né? Né? Eu lembro que o papai falava, não, depois que a casa estiver pronta, aí pula para dentro e foge do aluguel. Né? Não era assim que se falava? Era assim, mas o hospital não é. O hospital não é. Então, as pessoas veem lá, a obra quase pronta, já está entrando aí parte de finalização da obra, mas até funcionar demora um pouco. Né? Então, a obra, a previsão, conversando com o Cláudio, que é o meu vice-presidente atual e superintendente da parte de infraestrutura, eu acredito que a parte de obra civil, a gente termine aí no início do ano. Entendeu? Está bem avançado. Está bem avançado, obra civil. O problema com a montagem de um hospital daquele porte é pelo menos mais um ano de montagem. A previsão nossa de inauguração é dezembro do ano que vem. Seria mais um ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses aí para inaugurar. Qual é a parte difícil agora? Porque a montagem é quase tão relevante a nível de custo e investimento do que a obra.
porque são equipamentos muito caros, a montagem do hospital é muito Imagina cara. montar uma UTI, né? Montar E é tudo muito caro. Um leito de UTI, para você ter ideia, passa de R$ 150 mil o kit de um leito. Você tem que ir lá montar, sei lá, 40, 60, 50 leitos, eu não lembro o número de cabeça agora, mas você imagina fazer isso tudo e proporcionalmente, porque ela ficou muito grande. Então, assim, a gente estima um investimento lá em equipamentos podendo chegar até R$ 100 milhões. Então, olha o tamanho do problema, né? Vamos chamar assim, que pode virar uma solução, mas hoje é um desafio. E dentro desse desafio que a gente tem, eu, por exemplo, estou buscando esse ano, estou indo a Brasília na primeira semana de novembro, para buscar possibilidades de emendas parlamentares ou algum tipo de ajuda de custeio, de investimento tal, para a gente não bancar isso sozinho. Até porque nós cumprimos um papel para o SUS de extrema relevância regional. E para as pessoas não ficarem preocupadas, agora o hospital vai ficar bonito, como é que vai ser o atendimento SUS? O atendimento SUS vai ser garantido. Sim, não muda nada. A gente tem um hospital que a parte do core, a parte central do hospital, ela atende os dois. O que muda é a hotelaria, a configuração do SUS, por um lado. Mas o cara, se tem recursos, ele não vai ficar na enfermaria SUS, ele vai pagar um quarto particular. Vai pagar um quarto particular que vai mudar isso, e o plano e tal. Mas a parte do core do hospital mesmo, não pode mudar um médico, porque às vezes você tem o seu médico pessoal, você quer levar, você tem essa possibilidade de chegar ao seu médico, não precisa nem ser do nosso corpo clínico. Ele pode ser um médico da família, um médico hoje em dia de acompanhamento, ele chama, o nome me faltou agora, mas é aquele médico que você contrata para fazer o acompanhamento do seu pessoal. Fica até um compromisso nosso aqui de fazer um podcast com o Cláudio. Sim, né? É importantíssimo. Mais próximo, porque é ele que tem isso, tudo na ele cabeça, que até tá... porque é médico, né? Não, e ele é o sponsor do projeto, porque a gente fala o responsável do projeto. Até para Vassouras entender o que tem no hospital atualmente e o que vai ter. Sim, isso aí eu acho que você ele deve fala fazer. Até com mais propriedade do que... Sim, ou podcast com ele exclusivamente, ou talvez acho que seja interessante, eu não sei se você já teve com ele e o Marcelo, superintendente da saúde. Eu acho que são as duas pessoas aí que podem falar melhor da parte hospitalar. É algo que o vassourense quer saber, né? Como é que vai ficar o hospital, sem dúvida. A mudança Lembrando, o que vai acontecer, que eu já posso adiantar para vocês, porque o cenário macro eu sei, eu não entro no cenário micro. Claro, um detalhe, não é médico. Mas o cenário macro é o seguinte, o nosso pronto-socorro permanece no hospital antigo, no hospital escola nosso antigo, hospital universitário. E toda a referência vai ser lá. Então, por exemplo, o cara entrou na nossa emergência, precisa fazer algum procedimento, que aí uma cirurgia mais complexa, alguma coisa, ele vai ser transferido. Tem outro, vai ter que fazer uma internação, alguma coisa lá. Lá vai ficar como se fosse uma UPA, no hospital antigo, no que tange a pronto-socorro. E a parte de radioterapia continua ali em frente, a parte de oncologia clínica, alguns serviços vão continuar sendo feitos lá, e a gente está buscando habilitar outros serviços para o hospital não ficar... tranquilidade, né? Porque o hospital, como o Marco dizia, o hospital cresceu muito, estava meio que forçado demais de ficar ali, né? Tava com espaço pequeno para tanta coisa. Exatamente. E agora você vai ter até mais conforto para os serviços que vão ficar lá, né? Sim, e o principal, mas isso é muito importante a gente falar, a gente está buscando carências do Estado na região e também do Estado como um todo, de serviços que eles têm dificuldade para a gente preencher esse espaço vazio que vai sobrar do hospital com essa mudança para lá. Para a gente não deixar ele com capacidade 30% funcionando, com 30% da capacidade instalada, mas habilitar outros serviços que sejam... Então, serviços que hoje não existem em Vassouras, passarão a existir. A ideia é essa, a gente buscar no Estado... e vamos chamar assim, no próprio Ministério da Saúde, as carências e que a gente tenha a aderência, que a gente tenha a condição de atender, que a gente tenha aqui interesse, é lógico também, porque não adianta trazer uma especialidade que a gente, de repente, não vai conseguir atender ou vai ter dificuldade de atender. Então, assim, a gente vê qual é o serviço e se a gente tem aderência aqui, estudar e oferecer ao Estado a possibilidade de a gente implantar ali. Outra coisa que o Capucci entregou para você, que o Capucci acabou buscando, a gente não vai tentar falar sem o coração nessa hora, vou falar com o presidente da fundação, porque depois a gente até vai fazer um outro podcast para falar dele, que é o patrocínio do Fluminense. Aí eu queria que você falasse, se é que é possível falar do Fluminense, nós dois conversarmos sobre o Fluminense sem botar o coração, falar como gestor da fundação, né?
Porque o Marco, ele vislumbrou essa possibilidade, você é até interessante colocar isso, você só entra na discussão depois, o Marco falou, ó, deixa o Gustavo fora disso, vamos negociar aí com o Fluminense, o Gustavo entra depois. Mas como é que o presidente da fundação vê esse momento da parceria e da marca da Universidade de Vassouras na camisa do Fluminense? Então, essa história eu tenho que narrar, porque muita gente não acredita, mas o Marco, foi decisão do Marco, pré-térita, antes de eu tomar conhecimento, que o patrocínio ele queria patrocinar, estava entre o Botafogo e o Fluminense, eu acho que estava sendo esses dois clubes estavam sendo analisados, e dentro do conjunto das análises todas, o Marco identificou que o melhor custo-benefício seria o do Fluminense naquele momento para atender os objetivos que ele queria com a exploração da nossa marca numa camisa de um time de futebol, do porte do Fluminense, no caso. E aí, quando ele já tinha decidido por isso, ele me deu a tarefa mais difícil. Porque ele falou pro Dudu assim, agora você pode falar com o Gustavo. E ele tem esse alvo aqui. Isso aqui é o que eles pediram. O alvo é esse, senão não vai ter patrocínio no Fluminense. Então ele me botou numa situação que, tipo assim... Só depende de você. Depende de mim, e eu tinha um alvo extremamente ousado, desafiador, porque estava muito longe entre o que o Fluminense pediu e o que ele estava disposto a investir. No caso, nessa parte ele não me envolveu nem no tamanho do investimento no primeiro momento. Eu fiquei sabendo só realmente quando ele falou, beleza, fechou, tem interesse, o Fluminense pediu X, 2X e eu quero pagar X. Dudu, bota o Gustavo agora que a briga é dele. Eu falei, pô, Dudu, isso é brincadeira comigo fazer isso. Então, pô, busquei e eu até usei isso, né, para eles, pro Fluminense. Falei, gente, isso é uma missão que ele me deu, que se eu não conseguir, eu vou ficar duplamente frustrado. Primeiro, por não ter conseguido, em todos os negócios que o Capucci pediu para me fazer, eu consegui chegar no valor na negociação. E segundo, que era o Fluminense. Imagina a frustração que eu ia ficar. E a gente chegou no valor, graças a Deus, conseguimos chegar no valor. Foi um ano fantástico, porque o Fluminense foi bem naquele ano. Existe um planejamento que o clube faz no início do ano e eles ficaram acima do planejamento do que foi feito até onde vai no Campeonato Brasileiro, até onde vai no Carioca, até onde vai... Hoje em dia tem que colocar no orçamento, né? Exatamente, você tem que fazer esse planejamento aí. Foi um ano já melhor do que tinha sido planejado e para 23 está sendo assim, melhor ainda. E a gente tem o patrocínio renovado, quando a gente renovou, assim, isso pode botar na caixinha dos milagres também, né? Porque a gente renovou até 24, sem saber quando renovou que o Fluminense estaria na final da Libertadores, que é uma exposição de marca, assim. O Dudu me passou esses dias aí uma informação de quantas vezes o investimento que a gente fez no Fluminense retornou para a gente em mídia, em exposição da marca, passou de 12 vezes o valor que foi investido. Então, assim, foi um investimento super rentável, super, assim, que funcionou muito e que nos deixou muito satisfeito quanto gestor, independente da camisa do coração, entendeu? Independente disso, a gente... O patrocínio no Fluminense, para usar a frase de um atacante rival, coloca a universidade no outro patamar, né? Mais ou menos por aí. E muito profícuo, foi bom demais. A gente só tem que agradecer ao Fluminense também, que abriu essas portas, entendeu o nosso momento também, porque para a gente foi um passo muito grande. A gente não estava, em que pese o nosso patrocínio no Voltaço, que o time estava indo bem dentro da realidade dele. Mas realmente é outra você régua. Você entra no mercado na segunda cidade mais importante do país e você entra com força. Exatamente. Dentro dos nossos projetos, por exemplo, um deles, vou citar um deles para a gente não se avançar muito. A internacionalização da marca, que a gente está fazendo, abriu o nosso escritório em Portugal, criamos a Fuji América, já temos aprovado a Fuji Europa. Fuji Europa e Fuji América, sendo que a Europa já está rodando lá em Portugal. Inclusive a filha do Capucci, a Yolanda, está lá fazendo desbravando esse novo horizonte que surgiu para a gente. E dentro desse projeto, a Libertadores é fundamental e a gente conseguiu ir no final, até o final. Estamos na final da Libertadores. Isso aí, cara, quantos países não assistem? Vão assistir, quanto que isso não vai rodar, eu não tenho... Portugal mesmo é um dos países exatamente, que assiste a final da Libertadores. Assiste a Libertadores, a final mais ainda. Exatamente, assiste a Libertadores e outros países. A final ela vai passando, às vezes não passa ao vivo, mas vai passar e muita gente... Acho que a transmissão para 66 países. Isso aí, exatamente. Você imagina isso, cara. Você imagina isso hoje. Então, assim,
foi um tiro certeiro no alvo. Isso é o que a gente pode falar em relação ao Fluminense. A gente falou dos projetos que a cidade já tem conhecimento. E de lá para cá, desde que você tomou posse, que outros projetos a gente já pode tocar, não pode tocar no assunto? Então, eu vou O que a gente citar, pode falar? eu vou citar algumas, eu não posso ir tanto no detalhe, porque são termos de confidencialidade que estão Claro, sendo claro. assinados, outros estão em fase ainda de negociação, outros já estão numa fase ainda muito embrionária, só de aproximação, como você falou. Hoje a gente é procurado por instituições das mais diversos tipos para fazer parcerias, aquisição mesmo, M&A, que a gente chama, né, que é fusão e aquisição, acordos de cooperação, cogestão. Então, assim, procuram a gente para muita coisa. A gente virou uma referência de sucesso dentro do mercado, não só educacional, mas de saúde também, e de toda essa realidade, porque sobreviver nessa ilha que a gente vive, cara, é muito difícil. A gente concorre com tubarões no mercado. Com dinheiro internacional. Exatamente, tem de tudo, entendeu? A gente está brigando com tudo, mas estamos aí. A gente está... E o Marco falava, sai do nicho, que se ficar no nicho, vai ser engolido. Exatamente. Então a gente precisa continuar expandindo. A fundação, para ela conseguir continuar a sustentabilidade dela, perpassa pela permanência da expansão. Por isso que eu falo que, independente do meu formato conservador na administração, administrativamente falando, eu estou sendo bem mais, vamos chamar assim, ousado do que eu seria numa situação normal, por causa que eu sempre fui um cara, não é que eu não seja ousado, eu só não era tanto quanto o Capucci. Perto do Marco, ninguém é ousado. Exatamente, mas você vê pelos meus negócios, eu expandi para outras cidades, já fui até para outros estados, meu negócio cresceu em escala geométrica, assim, em progressão. Mas o Marco assustava pelo tamanho da escala dos negócios que ele fazia. Não era só a ousadia, a escala, mas para ele, aquilo é um mundo que ele viveu. Sim, sim. Ele viveu no mundo Petrobras, que é outro patamar, entendeu? Enquanto eu vim num encontro diferente, num movimento diferente. Sim. E a gente se encontrou, mas esse gap que eu tive nesses 11 anos que eu tive com ele, me alçou a poder pensar e dar continuidade a muitos projetos. Então a gente está com alguns projetos aí rodando, que eu vou me permitir a não confidenciá-los ainda por causa de acordo de confidencialidade, que vai surgir muita coisa boa. Acredito que a gente tem um cenário aí que eu vou poder anunciar, porque aí talvez vai estar uma coisa mais própria, eu poder anunciar, vamos falar assim, eu poder falar... Vai estar com um momento com mais propriedade para mais isso, né? propriedade e autorização para falar. Sim. Autorização das partes. Mas, de qualquer maneira, a cidade e quem está acompanhando a gente, não só morador de Vassouras, pode ter certeza que a fundação segue crescendo, Sim. vai seguir crescendo, e aquela orientação do Marco, né? Então, pode ficar tranquilo quanto a isso. Não dá ainda para anunciar esses projetos, Sim. mas tem muito projeto também que vai ter aí uma ligação com os interesses da cidade, né? Sim. Você sempre fala, eu acho que é interessante isso, o Marco falava também, Sim. a fundação não tem acionista. Ela não tem que chegar no final do ano, fazer um balanço e dividir lucro com ninguém. Então ela tem que reinvestir esse dinheiro e ela vai reinvestir esse dinheiro nas cidades onde a fundação está. Sim, e nesse pé eu posso falar algumas coisas. A gente tem um projeto que era um sonho do Capucci, de ter o nosso próprio time aqui de futebol da cidade. A gente tem um projeto de expandir nessa área esportiva para se assemelhar de uma forma um pouco diferente, mas se assemelhar às faculdades que tem nos Estados Unidos, por exemplo, Sim, americanas, em que o todas esporte... muito próximas ao esporte. Né? Isso, que tem o esporte muito forte. A gente quer ter essa característica de universidade voltada com um aspecto de pegada de esporte muito forte, não só o papel social, mas também disso. A gente quer avançar em novas fronteiras, não só externas, como a gente está fazendo os projetos internacionais, mas dentro do estado do Rio de Janeiro a gente elegeu algumas áreas, como a gente tem Saquarema hoje, tem a questão, a gente está tentando, a Maricá, que já está consolidada, avançando para Saquarema, que está num processo de aprovação do campus. Então, algumas coisas a gente está fazendo que para permanecer com esse crescimento contínuo, não só na nossa região aqui, que é onde vai receber a maior parte de investimentos, mas também em outros cenários, em outras regiões, dentro do estado do Rio de Janeiro.
Então a gente está com muita coisa para acontecer legal. É que esse primeiro ano eu estou reorganizando algumas coisas dentro do formato que eu entendo que é necessário. Não que antes não era certo, ou Mas que é o não seu é modelo, isso. É o porque meu o modelo. presidente mudou, Exatamente. natural. Então, dentro desse modelo que a gente está desenhando, eu acho que a gente vai ter muita notícia boa para 24. Eu acho que vai ser o ano. Esse primeiro ano eu estou acertando algumas coisas Mas dentro essa da história de casinha. time de futebol é para 24? O projeto para começar é 24. Eu não sei se a gente entra nos campeonatos ainda em 24, mas o processo da estruturação, federação, CBF, centro de treinamento, contratação, a estrutura para poder você criar esses. Porque eu quero as questões das divisões de base, vai ser time formador. Então tem todo um conjunto que a gente ainda está em fase de montar o projeto, mas é uma coisa que não tem problema a gente confidenciar aqui, porque esse não tem nenhum termo de confidencialidade. Mas é um projeto que a gente já pode falar que é um sonho que a gente tem, que o Capucci tinha, e a gente quer continuar, dar continuidade a esse sonho dele e fazer ele virar realidade. Então, em breve, esse canal de YouTube vai estar por aí acompanhando a Univassouras nos gramados do Rio de Janeiro. Sim, a ideia é essa. A gente quer começar de baixo lá, na divisão, se eu não me engano, Série C, que é a divisão de acesso e tal, e a gente continuar. Depois tem a B1, B2, A1, A2, eu não sei onde que é o limite. A Série C seria uma espécie de quinta divisão, né? Porque tem B1, B2 e tal, Exatamente. A2. Mas é a de entrada. Quando você Sim, tem monta que um entrar na time, Série você C. entra na C. Mas a gente tem uma estrutura muito boa, a gente pretende ter uma estrutura muito boa, que quanto à universidade, os cursos que a gente tem, educação física e tal. Você falou em CT, vai ter que ter um estádio, a cidade vai ganhar com isso também. Vai. A gente tem alguns projetos muito legais aí, que a gente depende, de repente a gente faz um novo podcast até com o prefeito do lado, e a Falar gente desses fazer projetos. desses projetos o que tem sempre que nesse caso com o poder público, tem que estar ali andando junto com o poder Sim, público, claro. que é algumas coisas envolvidas. Mas assim, o Severino e a Rose são pessoas que estão assim muito alinhados com a nossa gestão e estão assim querendo que essas coisas funcionem. Então acho que o que depender deles, eu tenho certeza que as portas estarão abertas para a gente fazer muita coisa legal. E naquela visão sua de que a fundação crescendo, Vassouras ganha e cresce junto. Sim. Eu quero deixar aqui isso eu quero deixar de verdade uma mensagem, porque eu tenho que agradecer o poder público hoje, em particular a pessoa do Severino e da Rose, que estão realmente empenhados para que todos esses projetos que eles têm acesso, que vai perpassar pelo poder público, que eles surtam efeitos, seja no aspecto social, no aspecto econômico da cidade, em todos eles têm sempre colocado de portas abertas, e o que depender deles, eles já fizeram alguns movimentos que foi importante para a gente, vou me reservar aqui aos detalhes, para a gente poder dar continuidade a alguns sonhos grandes para a cidade de Vassouras. E, assim, isso é muito legal. A gente deve fazer alguns projetos sociais juntos também, que em parceria com a universidade. Tem muita coisa boa para 24. Eu acho que 24 vai ser um ano muito legal. Tá certo. Quero agradecer, Gustavo, a sua presença aqui. Eu sei que você tem uma agenda complicadíssima, demorou um pouquinho pra gente fazer. Foi bom que deu pra Já tem alguma coisa para falar, né? Porque a gente ia falar de expectativa e agora a gente tá falando já de... A gente falou em futebol, a gente tá falando já de bola rolando. A bola já tá rolando. Já estamos na final da Libertadores. Tá bem. Verdade. Então, eu quero agradecer demais a sua presença aqui no Direto do Campus. Falar para você que está acompanhando a gente. Você pode aí deixar o like, se inscrever no canal. Muita coisa legal. A comunicação também vai estar produzindo muita coisa ainda nesse ano de 2023 aqui no YouTube. Quero agradecer demais. Quando a gente tiver novidades, a gente vai te trazer aqui de novo. Sim. A gente vai lá encher a paciência do Jorginho, porque a gente sabe que não é fácil acertar a sua agenda. A gente vai te trazer de novo aqui para conversar com o público da universidade, do hospital, da fundação e da cidade. Então, João, eu que agradeço essa oportunidade, pedir mais uma vez desculpa a demora, mas eu acho que foi realmente importante ter acontecendo agora. Além do mais, tem uma coisa legal. Eu acho que a gente precisa fazer um novo podcast, porque esse a gente acabou traçando um pouco de uma linha histórica, né? Sim, então sim. A gente precisou recuar alguma coisa no tempo, isso tomou muito tempo. Até para contextualizar a gente Exatamente, precisava. Mas num próximo podcast a gente pode marcar aí, lógico, essa questão de agenda e tudo, talvez não consiga fazer esse ano ainda,
mas talvez no início do ano No que início vem. do ano. E aí vai estar muito Vamos falar de consolidado algumas projetos, coisas. E vai ser ano aí novo, vamos falar de projetos vamos pra falar de 2024. futuro, vamos falar de algumas coisas específicas, vamos falar de algumas coisas que a gente conseguiu colocar em prática esse ano, que ainda está em funcionamento, talvez já vai ter essas realizações, já vai ter cenários, a gente vai poder falar um pouco mais, não olhar tanto para o passado, que foi importante a gente Sim, falar, sim. mas tomou 70% do nosso Sim, tempo sim. aqui. Mas falar de projetos futuros e coisas que aconteceram, fatos que aconteceram e que vão trazer muitos frutos para a instituição nos próximos Já na anos. sua gestão. Já na nossa gestão. Então tá aí, tem já encontro marcado aqui no início do ano, mas até lá, muito conteúdo aqui no YouTube da Universidade de Vassouras. Um abraço, João. Obrigado. Saudações.